Olá, eu me chamo Lídia Gomes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Monitoramento Temporal de NDVI de imagem Sentinel-2 para interpretação de assinaturas espectrais no semiárido. Esse trabalho foi produzido juntamente com Jack Hendrick Pastrana Morrica, com Alana Pereira Inácio e com o professor Dr. Jader de Oliveira Santos. Dando introdução ao nosso trabalho, a gente traz que a quantificação do NDVI em escala regional tem sido conduzida empregando técnicas de sensoriamento remoto com auxílio de diversos modelos com análises precisas do comportamento da vegetação em diferentes estações do ano. Então, o comportamento espectral da cobertura da Terra e a variação da reflectância em função dos comprimentos de ondas são necessários para estudar as assinaturas espectrais, sendo esta a medida quantitativa do alvo ou corpo da superfície terrestre, podendo variar conforme a sua resposta espectral, que depende de vários aspectos, dentre eles o tipo de espécies de planta, estrutura interna das folhas, conteúdo de clorofila, propriedades químicas das rochas, assim como também as condições climáticas, onde essas variações afetam a quantidade de energia incidente nessas superfícies. Bom, o objetivo do nosso trabalho é a elaboração de uma série de dados para análise da evolução temporal de diferentes classes de cobertura da Terra, captadas pelo satélite Sentinel-2, tendo em vista a dinâmica temporal anual da vegetação no município de Acaraú, Ceará, durante o ano de 2020. Então, a nossa fundamentação teórica ela tem base principalmente na análise do modelo de Tucker, de 1979, do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, o NDVI, como descrito nos tecidos fotoesteticamente ativos, bem como também da adaptação da medição das variáveis de NDVI, aplicando o método Maximum Value Compositing, o MVC, proposto por Robben em 1986. Então, nossa zona de estudo escolhida foi o município de Acaraú, localizada ao norte do estado do Ceará, e fica próximo à foz do rio Acaraú, e localiza-se a cerca de 230 quilômetros de distância da capital Fortaleza. E atualmente esse município é um importante polo pesqueiro e carcinicultor, justamente por conta das condições geográficas que o local oferece, tanto pela proximidade com a foz do rio Acaraú, quanto pelo fato dos maciços deterem um maior grau de umidade e os solos nessas regiões serem mais favoráveis à agricultura, Então, é muito comum identificar na região a agricultura por irrigação, a agricultura irrigada, Então, para a obtenção das séries temporais de NDVI, nós utilizamos o Google Earth Engine, que fornece o dataset Level 2A do Sentinel, com sensor multiespectral com resolução temporal de 2 a 5 dias e resolução espacial de 10 metros. Foram processadas 144 imagens, o que indica que cada um dos pixels registrou 144 observações ao longo dos 12 meses do ano de 2020. Então, as medições radiométricas feitas pelo sensor são disponibilizadas em níveis de reflectância da superfície, além do dataset do Sentinel, disponibilizar as correções atmosféricas e geométricas do sensor. Então, calculou-se o NDVI e acrescentou-se em cada uma das coleções de imagens feitas dos 12 meses do ano de 2020, segundo a equação mostrada aqui do lado, certo? O método MVC, que foi utilizado também como uma metodologia de análise, consiste em atribuir o valor máximo do NDVI para cada uma das coleções de imagens da série temporal, através da função compósito máximo fornecido pela plataforma, o que permitiu identificar as principais variações dos estados fenológicos de senescência e de... Foram feitos cálculos estatísticos representativos dos polígonos dos diferentes tipos de cobertura e cultivos de maior atividade fotossintética, dos tecidos verdes, bem como a identificação dos tipos de uso e de cobertura da terra. E aí, nas nossas séries temporais de NDVI, foram identificadas que a fenologia e a saúde da vegetação se mantiveram com maior verdor no período de janeiro a maio e houve um período senescente no período de junho a dezembro para o ano analisado. Então, a caatinga, por ser uma vegetação caducifólia, ela vai inferir diretamente nesses resultados, por conta da
influência da precipitação intraanual. No caso, a zona de convergência intertropical, que traz chuva no início do ano, vai possibilitar um maior verdor da vegetação no período de fevereiro a maio, e no período de agosto a dezembro vai existir uma maior seca na região, trazida principalmente pela instabilidade climática provocada pelo anticiclone semifixo do Atlântico Sul. Então, contribuindo para os nossos resultados, Tucker, que foi um dos primeiros a falar sobre o comportamento dos tecidos verdes e sua interação com a radiação eletromagnética, vai explicar que acontece uma baixa resposta na faixa do vermelho e uma alta resposta no infravermelho próximo, né? Com esse princípio, a gente pode entender muito bem a aplicação do NDVI como índice para estimar o comportamento da biomassa verde. Logo, nos nossos resultados, na tabela 1, nós podemos observar a estatística das áreas de amostra por cultivo e cobertura da terra, né? Então, nós podemos observar que nessa coluna nós trabalhamos com o NDVI máximo, logo o pixel máximo da amostra do cultivo por cobertura da terra, e a média também do NDVI para os pixels da amostra. Os cálculos estatísticos representam os polígonos dos diferentes tipos de cobertura e cultivos de maior atividade fotossintética dos tecidos verdes. Então, a gente tem que a carcinicultura tem valores baixos de NDVI justamente devido à atividade a ser realizada em ambiente aquático, e atividades de carcinicultura e cobertura de manguezais possuem uma variação diferente dos tecidos fotossinteticamente ativos. As respostas fenológicas de série de tempo avaliaram o comportamento dos tecidos verdes em função da dinâmica dos ecossistemas com medida quantitativa para monitorar mudanças. Logo, nós percebemos que alguns cultivos dependentes do clima, como o milho e o feijão, eles vão ter o pico de NDVI no início do ano, e a colheita vai acontecer em maio e junho, né? Deixando o solo exposto até o próximo replantio, no ano subsequente. Nas áreas irrigadas, o NDVI é variável, ele vai de 0,2 a 0,9, tendo em vista que cada cultura tem um ciclo diferente, a irrigação possibilita, né, esse tipo de rotação de cultura e até de controle da colheita. E as coberturas herbáceas e arbustivas têm influência no desmatamento, que pode expor o solo à erosão e à desertificação. A vegetação herbácea tem NDVI estável no ano, que varia de 0,8 a 0,9, enquanto a arbustiva tem declínio no índice a partir de junho e dezembro, 0,8 a 0,2. Fenômeno derivado da caducifolia do bioma caatinga, como foi explicado anteriormente. E o cultivo de coco, que é um dos mais abrangentes na região, possui diferentes níveis de NDVI, né, para os tipos de espécies. Supõe-se que o coqueiral 1 encontra-se no período em instabilidade de produção, e aí ele vai apresentar o NDVI de 0,6 a 0,8, já o coqueiral 2 pode apresentar plantios recentes, né, devido à variação no ano, que vai variar de 0,3 a 0. E aqui nós podemos observar os gráficos representativos das assinaturas espectrais dos cultivos e coberturas falados anteriormente. Com isso, nós podemos observar que as coberturas naturais, como os manguezais e a vegetação herbácea, são as que apresentaram maior estabilidade ao longo do ano. Em contraste, pode-se deduzir que a vegetação arbórea, a caatinga, evidenciou uma mudança abrupta em seus valores devido à sua relação direta com a variabilidade climática. Nós podemos observar que o estágio climático tem um impacto no desenvolvimento das culturas na região, entretanto, a cultura de irrigação também tem uma forte influência nessa resposta dos tecidos verdes, né? Contribuindo com as modificações da superfície, da cobertura da superfície ao longo do ano. E, por fim, os índices espectrais de NDVI são um bom estimador da saúde da vegetação e do monitoramento das atividades econômicas, mas também se consegue identificar a problemática ambiental de cultivos e carcinicultura, que afetam principalmente as áreas de manguezais. E é isso, essas são as nossas referências. Eu agradeço pela atenção. Obrigada.